Atenção! As grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Com uma pequena doação para apoiar o canal, você terá acesso ao canal privado do Telegram com os treinos livres, classificação e corrida da Fórmula 1. Também terá acesso às classificações e corridas da Fórmula 2. Acesse o primeiro link do comentário fixado ou escaneie o QR Code. Se tiver alguma dúvida, confira o tutorial de como acessar o grupo privado do Telegram. Grande Prêmio do Catar, dá uma olhada onde está localizado o circuito de Lusail. Você vê exatamente aí as características dessa região, uma região desértica à beira do mar. E o vento soprando muita, mas muita areia para o circuito. Zebras, como disse a Mariana Becker, já foram aparadas porque elas, no ano passado, cortaram os pneus. Você vê os destinos da Fórmula 1, Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, Azerbaijão, Miami, Mônaco, Espanha, Canadá, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália, Singapura, Japão. E aí chegamos no Catar com seus 5.419 metros e mais de 74% com o pé no acelerador, uma elevação de apenas 4 metros, um circuito praticamente plano, totalmente plano. Esse circuito, e da animação virtual, a gente vai exatamente para a escolha dos pneus. Pneus C1, C2 e C3 é a grama que você está vendo e oferecida pela Pirelli, uma empresa com mais de 100 anos e fornecedora oficial e única, exclusiva de pneus para a Fórmula 1. E de novo a câmera vai mostrando aí toda a grandiosidade, toda a beleza desse circuito. Nesse momento, 35 graus a temperatura ambiente, está muito, mas muito quente. A Mariana já informou, os pilotos e as equipes, enfim, todos devem sofrer mais ainda do que sofreram em Singapura. 41 graus a temperatura da pista, 31% a umidade bem baixa e os ventos a 37,0 km por hora. Tá ventando pra burro na região de Lusail. Eu tô aqui com o Max Wilson, mas ele vai me permitir eu cumprimentar aqui o nosso querido Ricardo Molina, que pela primeira vez está transmitindo, está participando aqui da nossa transmissão. Um grande abraço, seja muito bem-vindo, Ricardo Molina. Tá ligado, Molina? Tô ligadíssimo, Sérgio Maurício, Max Wilson, Mariana Becker. É uma honra estar com vocês. E vamos lá, um treino livre, muito importante, muito divertido. Eu acho que vocês vão gostar. É isso aí, exatamente dizendo aí de tudo que aconteceu, do asfalto ter sido recapeado, os paddocks reformados. Eu tô aqui com o Mad Max Wilson, meu amigo, meu irmão Max Wilson, tudo bem? Um grande abraço, é um prazer estar contigo. Essa água aí, acho que tá todo mundo querendo dar um mergulho aí dentro. 35 graus a temperatura ambiente, 43 na pista. E vamos ter, com certeza, um treino animado, um fim de semana diferente. Eu gosto demais de um fim de semana assim, onde os carros vão para a pista apenas uma vez e nós temos um fim de semana, digamos, dinâmico, porque não há tempo para erro, não há tempo para conserto. O fim de semana começa hoje e vai até domingo com uma grande prova do Catar. Tudo bem, Max? Um grande abraço, é um prazer estar contigo. Bom dia, meu irmão Serginho, Molina, seja bem-vindo. Mari, bom dia a todos. Olha, Serginho, só faltou darem a temperatura da água daquela piscina ali, que eu estou bastante interessado também. Mas como você falou, nesse final de semana, né, tem ação o tempo todo, né? Não tem tempo de pista ali que não serve para muita coisa. Temos classificação hoje para a corrida de domingo, amanhã o final de semana da sprint, né? Fora a corrida, obviamente, do domingo. Mas esse treino agora, Serginho, vai ser bastante interessante ver o que as equipes vão fazer, porque a pista foi reasfaltada, só que ela está muito suja. Vai ter uma evolução muito grande do circuito esse final de semana. O Sérgio Pérez precisa marcar aí, o Verstappen precisa marcar 3 pontos para ganhar o campeonato. E se ele chegar entre os 6 primeiros, já conquista o título, já obviamente amanhã, como você acabou de falar no início da transmissão. Agora, Serginho, para não me alongar muito, um final de semana desse, com asfalto novo, uma pista que eles não andaram com esses carros ainda. A última vez que estiveram aí foi em 2021. Ou seja, toda a referência de 2021 não vai servir para muita coisa. Num final de semana de sprint, que temos apenas uma sessão de treinos livres, a pista deve evoluir muito ao longo do final de semana, mudar muito, não só pela limpeza que os carros vão trazer para a pista, mas também diferentes temperaturas, ou seja, é um final de semana que às vezes o resultado pode ser um pouco imprevisível. A gente já viu que a Red Bull, por exemplo, no final de semana que o setup do carro não está muito bom, ele é um carro superável, como aconteceu em Singapura. Então acho que esse final de semana podemos ter algumas surpresas. A Red Bull conquistou o título mundial na prova passada, 6º título mundial da Red Bull como construtores.
Aí o Piastri na imagem, né? Piastri andou muito bem no Japão, assim como o seu companheiro de equipe. E esse circuito tem características parecidas com o Grande Prêmio do Japão. Então a McLaren, que já vem num momento muito bom, vindo para um final de semana com pistas, numa pista de características semelhantes, deve fazer com que a McLaren aí esteja bastante otimista para o resultado. E mais um detalhe em relação a esse circuito, Serginho, é um circuito espetacular que foi feito inicialmente para a MotoGP. A MotoGP já está aí desde 2004, agora a Fórmula 1 também, e a partir do ano que vem, se não me engano, vai receber também a WEC, que é o Mundial de Endurance, né, um dos campeonatos mais importantes do automobilismo mundial. Ou seja, esse circuito vai ser o único circuito que vai receber as principais categorias de esporte a motor do mundo. Muito bem, Max Wilson, Ricardo Molina, Mariana Becker, estamos todos ligados nessa transmissão no iniciozinho do Grande Prêmio do Qatar. Magnussen, Hülkenberg, Bottas, Joey Lawson já foram para a pista. O Liam Lawson segue ainda na vaga do Daniel Ricciardo, que deve aparecer no Grande Prêmio dos Estados Unidos daqui a 2 finais de semana. Ele que se recupera ainda do acidente que acabou fraturando a mão. Aliás, o acidente, eu estava revendo, né? Foi um acidente tão bobo aquilo ali, que a gente não podia imaginar que tivesse tanto prejuízo, né, para o Daniel Ricciardo. O grande problema de um acidente como esse é você manter a mão no volante. Ele tentou desviar do Piastri até o último minuto, não houve tempo hábil para proteger o seu pulso. Esse contragolpe da suspensão batendo no muro e devolvendo para o volante causou um dano muito forte. Sabe que no pulso tem milhares de micro-ossinhos e fratura ali é complicada. Vamos ver, vamos esperar os Estados Unidos, ver como é que o Ricardo volta, ele que já está assinado para o ano que vem. Aliás, só falta uma vaga, né? Essa vaga do Logan Sargent, que está sendo cobiçada por 20 entre 30 pilotos que estão tentando essa vaga, né? Que é uma vaga muito interessante, essa vaga da Williams, que está sendo muito cobiçada. Slow down, we have some issue. You want me to slow down? No push, okay. Try don't push, not push. Do not push. Do not push, I'll let you know. Bom, o rádio bem ruim, a qualidade do rádio do Engenheiro dos Sonhos, mas pelo que entendi, ele falou para dar uma volta rápida e uma volta lenta. Já tentando aí fazer uma simulação até, talvez para uma situação de classificação, né? Para ver se é melhor fazer 2 voltas rápidas na sequência. Poeira, né, Serginho, que a gente já viu no início da transmissão. Mas só o rádio do Sonhos. So we can take your out up. Aparentemente eles estavam com a dúvida ali se tinha algum problema com o carro, e agora o engenheiro do Santos já falou que ele pode acelerar. Bom, com esse vento de 37 km por hora, eu vou perguntar para a especialista, já que ela gosta de iatismo, né, de vela, a Mariana Becker, dá para botar o barco na posição boa aí, né? Dá para, digamos assim, puxar o barco com muita velocidade com esse vento, né, Mariana Becker? Serginho, pouco pano hoje, hein? Porque se botar a buja, botar muita vela aqui, a gente sai voando. Dia para pouco pano, senão você perde o controle. Como a gente acho que vai ver alguns carros hoje tendo dificuldade de se manter dentro, né, das limitações da pista, né? Essa vai ser a grande questão também aqui. E aquela hora eu te chamei, porque você estava falando do Liam Lawson. Engraçado que o Liam Lawson ficou sabendo na segunda que ele vinha pilotar aqui. Na segunda, depois do Japão, o próprio Daniel Ricciardo ligou para ele, ó, o Verstappen. Oh my God, it's so slippery. O Verstappen dizendo que a pista está com uma aderência muito baixa. Fala, Mari. E aí, então, nessa segunda, o Daniel Ricciardo ligou assim pro Liam Lawson, e o Lawson não tinha o telefone dele, falou, ué, que número é esse? Ele ligou via FaceTime para dizer, ó, vou deixar você dar mais uma volta no meu carro. Então foi assim que ele ficou sabendo que ele vinha pilotar aqui. E o Daniel deve voltar em Austin. Tinha uma placa ali, uma menina falando que amanhã é o aniversário dela, né, pro Verstappen, então vão comemorar o título do Verstappen, provavelmente aniversário. Aí o Verstappen brigando bastante com o carro, a pista bastante escorregadia, e a gente vê, né, Serginho, a poeira, assim como acontece na chuva, a maior parte da poeira levantada pelos carros é através do difusor e não dos pneus. O Carlos Sainz dizendo o seguinte, o meu pai iria pilotar mais rápido do que eu com essas condições, porque a pista está com muito pouca aderência. E o pai do Carlos Sainz, para quem não sabe, foi um campeão de rally. Então numa pista como essa aí, ele de lado, puxando o freio de mão, né, Molina? Com certeza, bicampeão mundial de rally, ia se divertir. E o Verstappen
para não deixar nenhuma dúvida, o mais rápido, apenas 2,5 segundos, mais ou menos, à frente do Carlos Sainz. Já enfiou um 34,9 contra um 37,1 ali na comparação com o Magnussen. A gente está vendo exatamente aí a Hannah Schmidt, que é a engenheira da Red Bull, responsável pelas estratégias da Red Bull. E todas essas mudanças do circuito, Serginho... Sinceramente, eu nunca vi uma pista desse jeito. Desse jeito eu nunca vi. E o problema é o seguinte, com esse vento a quase 40 km por hora e não tendo nenhuma outra categoria fora a Fórmula 1, quando a pista chegar a ficar um pouquinho mais limpa no final dessa sessão de treinos livres, com esse vento vai sujar tudo de novo para a classificação. Então realmente é uma situação muito difícil, principalmente na questão do acerto dos carros. É difícil você ter uma leitura do que fazer com o acerto do carro numa pista que não gera nenhuma aderência. Daqui a uma meia hora vai começar a gerar um pouco, aí vai sujar tudo de novo. Realmente é uma situação muito difícil. 1:34,8, o melhor tempo é do Russell agora, e o Alonso faz 1:34,7 e assume a primeira posição. Serginho, tem um outro problema sério aí, que é a admissão de sujeira para dentro do motor. Esses motores devem ter sido equipados com alguma capacidade extra de filtragem, porque areia com motor não costuma dar muito certo. E lembrar que nós estamos no final do campeonato já, as unidades de potência estão chegando ao final, eles não vão querer se sujeitar a quebras inesperadas. I can't see anything. I don't know why, but the sun makes you not see anything. Okay, understood. Bom, Verstappen fora, o problema da aderência, está dizendo que não consegue ver nada, porque com o sol na cara, deve estar dando ali tanto reflexo e ele não consegue ver a pista. E vou te falar, depois vai ter que tomar aquele banho de quem vai pra praia e rola na areia, sabe quando o cara rola na areia? Banho com a vaca. Entra areia até lá naquele lugar. Fazer bife à milanesa, né? É, exatamente. Serginho. Uma recuperação de imagem da saída de pista do Charles Leclerc. Fala, Mari. Aqui eles vão fazer o mesmo que fizeram no Japão e principalmente em Singapura, vão tomar aquele banho de banheira de água com gelo, né, que a gente até mostrou. E olha o George Russell aí, será que passou por cima de uma zebra meio alta? Tá arrastando bem no chão o carro do Russell, né, Mari? É, tá arrastando bastante, né? Ele tem o melhor tempo, um 32,9. E agora vem o Hamilton aí. Hamilton tem a 6ª marca. Bom, os 4 primeiros com pneus duros. Depois nós temos o Bottas, que é o 5º colocado, com pneu médio. Uma mistura de pneus duros e pneus médios no grid. Apenas o Sargent e o Albon ainda não tem tempos marcados. A gente viu ali o sol, né, realmente cegando ali, dependendo da direção que os pilotos estão indo, realmente difícil. Alonso agora pulou para a 2ª colocação. E o Hamilton vem melhorando seu tempo e o Verstappen acaba de fazer o melhor primeiro setor. Com essa areia que você falou, Morena, para entrar no motor, o Sérgio Maurício, que foi e é um excelente kartista, ele colocava meia calça no copinho do carburador ali. Sabe que o pessoal tem essa ferramenta também na Fórmula 1? Olha, na Fórmula 1 eu não sei, mas no kart continuamos usando, continuamos roubando meia da mãe ou da esposa antes de ir pro brasileiro, porque nos primeiros treinos é essa sujeira mesmo. Ô Max, eu tava lembrando que em Interlagos, no final do dia, no cartódromo, o sol também batia na cara e a gente usava aquelas viseiras de caracolte, né, metalizadas, e eu já vi ali no Hamilton, provavelmente eles vão ter que usar isso aí por muito tempo. É verdade. Mas lembrando que, né, a classificação e a corrida vai ser à noite, né? Exatamente. Aí troca a viseira pro branco de novo. O pessoal que cuida do capacete vai ter bastante trabalho. Lembrando que Lusail está, o Qatar, né, está a 6 horas à frente, quando o Gasly agora pula para 2º com 33,1. Então, são exatamente lá, nesse momento, são 4 horas e 40 minutos da tarde desta sexta-feira. Verstappen deu uma escapadinha. Tem uma escapadinha, mas olha o tamanho da área de escape, Serginho. Dá para fazer um outro autódromo ali na área de escape. Dá até vontade de escapar, né? Ainda mais colorida, assim, bonita. Russell, Gasly, Verstappen, Norris, Hamilton e Alonso, Sainz, Pérez, Magnussen e Tsunoda, os 10 primeiros. Bom, quero falar aqui de uma notícia que eu acho que agradou e deixou todos nós muito animados, que foi a contratação do Gabriel Bortoleto para a academia de pilotos da McLaren. Eu acho que é um passo gigante que o jovem piloto brasileiro, campeão da Fórmula 3 esse ano, está dando, indo para uma equipe que eu acho que talvez seja a melhor equipe nesse momento, a equipe que tem maior ascensão nesse momento dentro da Fórmula 1. Uma equipe que é constituída por 2 jovens pilotos, um piloto excepcional que é o Lando Norris, com quase
condições aí de a gente podendo dizer que é um cara que tem muitas condições de ser campeão mundial, e o Oscar Piastri, que nada mais nada menos campeão das Fórmulas 2 e 3. Eu acho que a ida do Gabriel Bortoleto é uma janela que se abre com possibilidades muito grandes para o jovem piloto brasileiro. Eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso. Eu concordo, Serginho, realmente é importante, né? O caminho natural para um piloto que quer chegar na Fórmula 1 é justamente entrar para uma academia de algumas das equipes. E eu diria que, como você falou, Serginho, no momento talvez a academia da McLaren seja talvez uma das mais adequadas, não só pela ascensão que a McLaren vem tendo no momento. Vamos ver só o que aconteceu com o Norris, escorregando bastante, aí falando em McLaren, né? Brigando bastante com o carro e bateu na placa ali. I hit one of Vamos ver o que the ele vai falar. polystyrene boards with the Vamos ver o front que wing. aconteceu. Ele bateu na placa ali Okay, dos I'm 150 still metros, se não me video. engano. Elas normalmente são de isopor, né? Não é para prejudicar o carro ali. Não aconteceu nada com o carro, mas a placa não vai ser mais utilizada, né, Molina? Mas só para concluir, um outro ponto positivo dessa ida do Bortoleto para a academia da McLaren é que essa academia é diferente, por exemplo, da Red Bull, não tem tantos membros ainda. É uma academia mais recente, não tem tanta gente, ou seja, não tem tanta gente na fila à frente do Bortoleto para eventual oportunidade, quem sabe daqui 1 ou 2 anos, ter uma oportunidade de ser, quem sabe, um piloto reserva da própria McLaren na Fórmula 1. E o importante também, quando você está numa academia dessa, na Fórmula 2, é que os engenheiros da McLaren vão poder ajudar o Bortoleto na análise nos finais de semana em que estiverem juntos, para poder levar, quem sabe, a equipe dele, que falam as más línguas, que é a Invicta Virtuose, dar um passo à frente. Eu não gostei muito dessa escolha, não. O Durham apanhou um bocado durante esse ano. Vamos ver se eles melhoram para o ano que vem. Vamos ver, né? Tomara, torcer para isso. E o Hamilton, que ganhou a única corrida que tivemos de Fórmula 1 nesse circuito, que foi em 2021. Hamilton foi vencedor, aí o engenheiro do Hamilton, né? Peter Bonington, conhecido como Bono. Que não é o Bonovox. Não é? Só o Bono. Só o Bono. Opa! Mais uma escapadinha aí do Verstappen. Dá para experimentar. É uma pista que, exatamente por ter essas áreas de escape largas, né? Dá para o piloto experimentar, arriscar bastante. E é a maneira mais fácil de você descobrir um limite num circuito, né? Que permite esse tipo de coisa. Você, por exemplo, na zona de frenagem, você vai se aproximando cada vez mais da curva, você pode se dar o luxo de passar do ponto. Se você escapar da pista ou escorregar ou qualquer coisa assim, aí você sabe que tem que dar um passinho para trás e ali é mais ou menos a medida. Olha só ali, Serginho. Realmente, até a gente na televisão aqui fica com dificuldade de enxergar. Eu quero mandar um abraço especial para Salete e para o Ilídio Thyssen. Eles estão, nesse momento, aí no circuito do Catar. Eles iam tentar ouvir a transmissão aqui da Band. Ela me passou uma mensagem dizendo que estavam fazendo uma viagem. Era uma viagem turística, mas especialmente para acompanhar o Grande Prêmio do Catar. Uma viagem muito legal para esse canto do mundo. Um canto ainda sendo muito explorado pelos turistas do mundo inteiro. Quando o Alonso agora faz um 30.526, é uma pista em franca evolução, né? Lembrando que há 15 minutos atrás o melhor tempo do Sainz foi 1.37. E aí já vai evoluindo a pista. Verstappen agora faz 1.30.7, mas eu mando aqui um abração para Salete, Thyssen e para o Ilídio, que estão nesse momento representando com a bandeira brasileira lá no Catar, acompanhando a primeira parte do dia de hoje. Escapadinha também ali do Sainz. E as zebras, diferentemente do ano passado, não estão machucando os carros, né? Lembrando que ano retrasado, né, Serginho, não foi nem ano passado, alguns carros ficaram com problema de pneu dianteiro esquerdo, principalmente o Bottas, teve o pneu furado, se não me engano, o Latifi também. O Verstappen mais uma vez escapando ali, ó, e também bateu na placa de proteção, assim como o Lando Norris, para não ficar atrás. Quer dizer, não fosse toda a areia, agora o isopor também na frente, para subir. No final do treino a Picapinha vai ter que passar colocando essas placas de novo, mas engraçado como os carros escapam primeiro de trás. Eles tentam carregar a inércia para dentro, o carro escapa contra a esterça, tudo bem, mas os carros estão saindo de traseira principalmente. Interessante também, né, que essas placas ali, que tanto o Verstappen quanto nós bateram, são placas que estão num ponto do circuito que não deve nem ter placa ali, né, que não é a zona de frenagem nem nada, na área de escape ali das curvas pro lado de fora, enfim. Mari. A
Ferrari está preocupada com esse asfalto novo, que é um asfalto que está muito escorregadio, né? Não tem muito gripe mecânico, né? Ele é mais, as pedrinhas são mais redondinhas, vamos dizer assim, a grosso modo. E aí o que acontece? O carro ele resbala mais, a gente está falando dos carros saindo de traseira, e aí causa superaquecimento e um desgaste grande de pneus, e o equilíbrio da Ferrari tem sempre sido o calcanhar de Aquiles. Nos últimos grandes prêmios a gente viu que eles estão mais equilibrados, mas de qualquer forma a Ferrari está preocupada com isso. E aqui se fala, inclusive, começa a se botar em questão se vai ser um grande prêmio mesmo de uma parada só, ou pode ser que seja de 2 paradas por causa né, desse desgaste, por causa da temperatura, enfim, é isso que a gente vai descobrir a partir desse treino livre. Eu acho que na sprint mesmo a gente vai poder ter uma ideia do que deve acontecer no domingo. Verstappen está a 3 pontos de se igualar a grandes nomes do automobilismo mundial. Jack Stewart foi tricampeão mundial 69, 71, 73. O Jack Brabham, antes dele, foi o primeiro tri em 59, 60 e 66. Depois o Nick Lauda, 75, 77, 84. O Nelson Piquet, 81, 83, 87. E Ayrton Senna, 88, 90, 91. Portanto, ele está prestes a entrar numa galeria de notáveis da Fórmula 1. À frente deles só estão o Prost e o Vettel, né, com 4 títulos mundiais, o Fangio com 5 e o Hamilton e o Schumacher com 7 títulos. Então, ele vai se posicionando dentro do cenário da Fórmula 1 em 74 anos da Fórmula 1 como tricampeão mundial e um tricampeonato consecutivo, o que é um feito maravilhoso. Consecutivo, né? Com a maior diferença de pontuação até o momento do primeiro para o segundo colocado da história da Fórmula 1, pontuação essa que tende a estender ao Jack Durham aí, filho do lendário Mick Durham, pentacampeão de MotoGP. Esse aí eu conheci bebê, Serginho. Peguei no colo esse menino aí, mas quem sabe tá no futuro próximo na Fórmula 1 também. E o que é mais impressionante do Verstappen, né? Assim como aconteceu também com o próprio Vettel, o Verstappen tem 25 anos, né, Serginho? Então, se a gente pensar, o Ayrton Senna estreou na Fórmula 1 com 24 anos. O Verstappen com 25 já tem 3 títulos mundiais. Sérgio, para trazer aqui, já que estamos mostrando a Alpine, para esse circuito eles estão trazendo um novo assoalho, tá? Modificações na suspensão traseira e principalmente modificação nas entradas e saídas de ar nas laterais, porque como é o motor mais fraco do grid, hoje eles têm que vir com o mapeamento no talo e isso prejudica muito a refrigeração, imagina só num circuito quente como esse. Temperatura ambiente na casa dos 35 graus e como já mostramos aqui, a umidade bem baixa, quando a gente está revendo a escapada aí do Logan Sargent, a umidade 34%. Logan Sargent, ali era o álbum, né? O Logan Sargent também está precisando mostrar serviço, assim como o Sérgio Pérez também, né? Que vem na verdade, de um ano muito difícil. Sérgio Pérez, ele deu uma declaração na entrevista coletiva essa semana lá no Qatar mesmo, dizendo que já sabe o que aconteceu de errado no Japão, que foi uma questão do setup. Então realmente é uma explicação bastante diferente, porque aconteceu tanta coisa errada no Japão para o Sérgio Pérez, né, que muitas delas obviamente não tem nada a ver com o setup do carro, mas de qualquer maneira é um piloto também, Sérgio, está precisando mostrar serviço, porque apesar dele ter um contrato garantido já para o ano que vem, mas a gente sabe que esses contratos garantem até certo ponto, né? E com essa questão do Lawson, que fez uma estreia, né? Fez 3 grandes corridas na estreia dele na Fórmula 1, está tendo mais uma oportunidade esse final de semana, que é uma oportunidade importante para ele também, né? Porque essa oportunidade a mais que ele está tendo em função do Ricciardo não poder voltar, pode ir para os dois lados, né? Pode confirmar que realmente ele é um piloto com condições da Red Bull ali, oferecer um carro para ele assim que possível, mas se não andar bem, começa a contar negativamente para ele também. Em relação ao Pérez, ele ainda tem aquela pressão toda que o Helmut Marko exerce sobre ele. O Helmut Marko essa semana declarou que está preocupado sobre o tricampeonato, sobre o vice-campeonato do Sérgio Pérez, que está realmente ameaçado depois das últimas performances que ele teve, né? Ou falta de performance, melhor dizendo. E se ele não conquistar esse vice-campeonato, eu acho que seria talvez a pá de cal na continuação dele dentro da equipe Red Bull, porque num campeonato que o seu companheiro de equipe vai conquistar com 6 etapas de antecedência,
você não conquistar o vice-campeonato de novo, né? Lembrando que ano passado o Sérgio Pérez não conseguiu conquistar o vice-campeonato, que acabou ficando com Charles Leclerc, com uma Ferrari que principalmente na segunda metade do campeonato do ano passado não era nem de perto tão competitiva quanto a Red Bull. Nós vimos ali o Oliver Berman, que é um piloto da Fórmula 2, vai fazer um TL1, se não me engano, nos Estados Unidos que ele vai fazer, né, um TL1 pela Haas. É um piloto jovem também, quando o Alonso agora baixa de 1,29, o Russell já tinha baixado, assim como o Verstappen, o Norris, foram para casa de 1,29. Mas o Berman, você viu bastante corrida dele, né, o Molina? Tenho visto muita corrida dele, é um piloto extremamente rápido, agressivo, anda pela Prema, companheiro do Frederic Veste, mas ele tá naquele ponto winner wall, ou ganha ou vai para a parede, extremamente agressivo. Mas eu, se fosse um engenheiro, preferiria um piloto assim, que eu consigo conter, do que algum que eu tenho que tocar fogo. Então realmente é um piloto que ano que vem vai fazer a sua segunda temporada e, na minha opinião, é o grande favorito para o título da Fórmula 2 ano que vem. Verstappen e depois Leclerc. Os pilotos vão se superando uns aos outros ali, 1,29.0, baixando bastante o tempo do circuito de Losail. Lembrando que o recorde oficial é do Max Verstappen, 1,23.196 em 2019. E o recorde extraoficial é do Lewis Hamilton, desculpe, 2021, né? O recorde extraoficial é do Lewis Hamilton no Q3 em 2021, 1,20.827, que foi o tempo da pole position. Lembrando que ao final dessa sessão de treinos livres, né, eles já devem fazer a simulação de classificação, porque daqui a pouco teremos a classificação para a corrida do domingo. Exatamente, eu gosto muito de sexta-feira com classificação. Fala, Mari. O Sérgio Pérez, que teve o seu quarto filho agora, depois do Japão, teve uma menina chamada Olivia. Estava no maior astral aqui, estava contente e tal, mas a gente vê que ele não tá assim leve, sabe? O cara tá com... Tá sob pressão, como vocês mesmos disseram. E o Lewis Hamilton, eu perguntei para ele ontem, eu falei, o quão concreta é essa possibilidade de você tirar do Pérez o segundo lugar, né, no Mundial? E ele falou, olha, isso tudo vai depender muito dele, de como ele vai se apresentar, né? E aí, o que a gente entende disso? A gente vê esse desempenho dele bastante instável, né? Então, o Hamilton tem tido um bom desempenho dentro do possível no seu carro, melhor que o do Russell sempre em corrida, e então ele ressalta isso. Isso tudo vai depender mais dele, na verdade, do que de mim, mais do próprio Pérez. É muito precisa essa informação, né, Mari? Porque realmente o que isso quer dizer é o seguinte: a Mercedes está no limite, né? Tanto com o Hamilton quanto com o Russell. O que eles estão conquistando é o que dá para conquistar. O Pérez, se achar um pouco, realmente ele dá um passo bastante grande à frente e aí, consequentemente, fica muito difícil para o Hamilton superá-lo. Porém, esse passo grande não aconteceu ainda, né? Na verdade, os passos que ele tem dado ultimamente têm sido para trás e não para frente. Ele tem trabalhado em relação a isso, ele contratou um coach psicológico nesse último mês, mas uma declaração dele foi muito emblemática. Ele disse que chegou a um ponto em que ele precisava pensar em o que fazer a cada curva, tamanha a ânsia de se adaptar a um carro que ele não se sente confortável. Isso fica muito complicado. Você imagina só um piloto de Fórmula 1 tendo que pensar uma coisa que deveria ser automática. É uma situação muito difícil. Ele talvez acabe tornando essa situação um pouquinho mais complicada, porque ao mesmo tempo que ele está passando por esse momento, ele já fala que descobriu o que vai estar acontecendo e que ano que vem ele vai lutar pelo título. Então ele acaba colocando mais pressão em cima dele do que ele já tem, né? O Alonso agora faz 1,28,6. Essa situação de pressão, o Pérez é um cara já bastante rodado no automobilismo, né? Na Fórmula 1, um cara que tem mais de 250 grandes prêmios. Quer dizer, então acho que ele tem que tirar um pouco a pressão dele mesmo, né? Ele tem que ficar um pouco mais leve. Agora, sobre essa situação do carro, com esse carro aí, ele também conseguiu 2 vitórias e 2 pódios esse ano. Quer dizer, então, há de se achar um meio termo para isso, né? Com a evolução do carro, o pessoal fala, não, o carro foi projetado para o Verstappen. Não é isso. O conceito do Adrian Newey é um carro muito carregado de frente. E o Verstappen gosta disso. O Max pode dizer mais do que eu. Quando o cara gosta de um carro traseiro, ele se sente à vontade, estimulado. Quando o cara está no carro traseiro, ele não gosta disso, fica muito desconfortável. E conforme o carro foi evoluindo, essa característica foi ampliando. That didn't sound good.
What happened to the engine? E é talvez um problema. O Leclerc reportando que está com um barulho bastante esquisito no motor dele. E a equipe falando que vai dar um retorno para ele. Já está no box. Lembrando que esse rádio tem um certo delay, né, um certo atraso. Tomara que não seja mais nada de mais importante do carro do Leclerc. Molina, em relação a isso que você comentou, né? Realmente é o que o Pérez vem dizendo já há bastante tempo. Só que na minha visão, assim, esse discurso eu não compactuo muito disso, porque no final das contas é o seguinte: qualquer piloto de alto nível, e na Fórmula 1 teoricamente todos os pilotos são de alto nível, você tem que se adaptar com qualquer tipo de carro. Se a equipe falar assim, olha, o carro do Verstappen tem 4 rodas, o do Pérez tem 3, tudo bem, é uma situação diferente. Mas ali, carro é carro, tem 4 rodas, um volante, um motor. Então eu não compactuo muito com essa situação, cada um tem uma preferência, mas no final das contas, um piloto num nível de Fórmula 1 tem que pilotar qualquer tipo de carro, qualquer tipo de situação e não entrar para essa seara, eu gosto mais do carro assim, eu gosto mais do carro assado. Você tem que pilotar o que tiver na mão. Não, concordo, deveria ser assim, né? Mas não está sendo. 1:28.624, melhor tempo do Alonso, com o Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro, Stroll agora pula para sexto, com 1:30.6. Fala, Maria. A gente tem que ficar esperto com essa questão aí, possível questão do Leclerc, porque ele está no limite em relação a todos os componentes da unidade de potência. Então, se tiver que trocar alguma coisa, vai ter que pagar por isso. Perfeito. Olha, eu quero fazer um anúncio para vocês aqui, porque a Band, que está sendo pioneira nos últimos 2 anos em transmissões de automobilismo, conseguindo os direitos de várias e muitas categorias do automobilismo mundial, também da moto velocidade do Mundial de Superbike, a Band vai transmitir a última etapa da F1 Academy. Será a primeira vez que uma corrida da categoria será transmitida. É o automobilismo feminino em ação. E a gente vai ver essa última etapa. Ao todo serão 3 corridas. 2 no sábado, no dia 21 de outubro, com largadas previstas para as 11h45 e 17h45. E uma terceira corrida que vai acontecer no domingo, no dia 22 de outubro, com largada prevista às 11h40, um final de semana que vai decidir a primeira campeã da história da F1 Academy, que ficou meio escondida, digamos assim, depois que a W Series acabou, né? A Fórmula 1 Academy, ela não tinha transmissões e isso acabou gerando, digamos assim, até uma desconfiança do próprio mundo do automobilismo em relação ao destino de uma fórmula específica para mulheres, mas a Band comprou os direitos e vai transmitir. Anotem aí, no dia 21 de outubro teremos 2 corridas e no dia 22 a última e decisiva prova, a Band transmitindo a Fórmula 1 Academy, e nós estamos com muita expectativa e que seja muito legal essa transmissão. Estamos aí com o Alonso em primeiro, Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro, depois Russell, Norris, Stroll, Sainz, Hamilton, Pérez, Hülkenberg é o 10º. Depois Ocon, Tsunoda, Piastri, Bottas, Albon, Lawson, o 16º. Depois Sargent, Joe, Gasly e o Magnussen tem o último tempo, 1:33.129. O Magnussen está tomando 4,5 segundos do tempo do Alonso, que é o melhor tempo até agora, 1:28.6. E ele deu 12 voltas, né? Não é que ele não andou. Então, algum problema aí com o Magnussen. O vento está em 34,5 km por hora. Vento bem forte, incidindo ali no circuito. Mas essa parte aí que eu acho que o sol está bem de frente para os pilotos, Serginho. O Albon, né, que é o Williams, segundo ele falou ontem, ele falou que a Williams está tendo dificuldade quando a temperatura ambiente está muito alta, como aconteceu em Singapura, como aconteceu também no Japão. Ele não estava muito otimista, né, em função de estarem correndo num lugar que é bastante quente, mesmo durante a noite. E à noite, né, eu vi um post do nosso querido Jaime Brito, Serginho, no stories dele, uma foto de Losail à noite. Eu acho que a noite é mais quente do que de dia, com a quantidade de luz que tem ali, tem que passar protetor solar, né, Mari? Exato. E nem assim vai. A gente está vendo aí a Williams, né?
E se espera muito da Williams. A Williams deu um salto grande, né, esse ano, mas eles continuam com muitos problemas de estrutura, né? E aí, com o budget cap, com o teto orçamentário, eles vêm pedindo, né? Várias equipes pequenas vêm pedindo para aumentar um pouquinho esse teto orçamentário, o tanto que se investe em estrutura, né? O limite para a estrutura. E, finalmente, as equipes pequenas conseguiram isso. Então, eles vão ter um teto, uma porcentagem a mais para poder investir em estrutura e poderem ficar um pouco mais competitivas no ano que vem. É muito justo isso, né? Hein? Muito justo esse formato que a Mari falou. Realmente, começar todo mundo com o mesmo orçamento pro ano é uma situação, mas já existia uma diferença de estrutura entre as grandes e pequenas equipes, então realmente isso é muito legal. Só um cumprimento, Serginho, a gente viu um mapa ali muito interessante, né? A Ferrari do Leclerc muito rápida na primeira parte do circuito e a Red Bull na segunda, ou seja, não tem aquela mescla ali, uma curva outra. É verdade, eu acho que pela primeira vez a gente viu um gráfico dividido, Tão bem dividido, né? Eu quero mandar um abração especial aqui para o nosso querido amigo, chefe, nosso mentor, nosso guru Reginaldo Leme, que está se recuperando de uma cirurgia, não vai estar conosco nesse final de semana. Portanto, eu quero mandar um abração, um beijão muito especiais para o Regi, que nesse momento está acompanhando a nossa transmissão. Sinta-se abraçado por todos aqui, Regi, e estamos muito ansiosos pela sua volta para as transmissões aqui, o que deve acontecer no Grande Prêmio dos Estados Unidos. O Ricardo vai voltar lá e o Regi vai voltar aqui. E eu quero dedicar essa transmissão aqui, aliás, eu quero dedicar esse final de semana à memória de um dos maiores pilotos de automobilismo que o Brasil já teve, já conheceu, chamado Bird Clemente, que infelizmente nos deixou na madrugada de domingo para segunda-feira. Acordamos com essa notícia muito triste. E aqui o nosso abraço para a família, para todos aqueles que amam o automobilismo e obviamente estão sentidos com isso, porque a perda do Bird é uma perda muito grande, muito sentida. Então, a Maria Luísa Clemente, que é a esposa, a viúva do Bird, e aos filhos, a Kátia, o Birdinho, a Adriana e o Bruno. Eu ontem recebi das mãos do Bruno um desenho do Bird que foi feito no dia 9 de setembro de 2022. Nós estávamos muito próximos de nos encontrar nesses próximos dias que estão por vir aqui pela frente, mas infelizmente o destino não quis isso. E o Bird desenhou um desenho, fez um desenho meu, fez um retrato meu. Eu estou muito emocionado com isso. Eu vou mostrar isso na transmissão da Band. Nós vamos mostrar isso. E eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos e principalmente aos filhos do Bird, a Kátia, ao Birdinho, a Adriana e ao Bruno, pelo carinho e pela consideração. O Bird foi um dos grandes talentos, um dos grandes astros do automobilismo. Ele está numa lista de 50 pilotos que deveriam, digamos assim, ter passado pela Fórmula 1, que deveriam ter tido a oportunidade de guiar uma Fórmula 1. O Emerson Fittipaldi fez uma postagem para a gente poder ter a ideia e a grandeza do que o Bird representou e representa no automobilismo. O Emerson fez uma postagem dizendo que se o Bird não tivesse passado pelo automobilismo, talvez as portas para o Emerson e para todos aqueles que vieram não estivessem abertas. Então, é uma situação aqui realmente que a gente fica muito triste, mas ao mesmo tempo eu acho que devemos guardar uma lembrança positiva de um dos caras que era o rei de Interlagos, né? Na grande velha boa Interlagos, ele dominou, campeão das 1000 milhas brasileiras, das 24 horas de Interlagos, um cara realmente que fez história no automobilismo. E aqui nós vamos dedicar esse final de semana à memória do Bird Clemente. Essa transmissão estamos dedicando a ele. Ele que foi o primeiro piloto profissional do Brasil, né? Equipes VMAG, equipe Willys. E o Celso Miranda contou uma história quarta-feira. No começo dos anos 2000, ele ainda como TV Cultura, foram fazer a avaliação dos carros em Interlagos e pediram um piloto. E apareceu um senhorzinho, né, já barrigudinho, tal. E os técnicos da Cultura falaram: pô, mas eu queria um piloto, tal. Vamos andar com ele. Rapaz, diz que caiu o cabelo dos caras, que até os últimos momentos, Bird Clemente sempre foi um cara andando de lado, andando no limite, uma habilidade extrema. É verdade. Alonso, Leclerc e Verstappen são os três primeiros. Estamos aí a 25 minutos do encerramento deste único treino livre do final de semana. E ninguém colocou pneu macio ainda, Serginho. Ninguém. Acredito que nos últimos 20, 15 minutos todo mundo vai começar a colocar o pneu macio para fazer uma leitura, ter uma leitura aí de como vai estar a pista com o pneu macio. Limpa, né, Mário? Tá cada vez mais limpa. Aqui, né? Não tem mais aquela areia subindo, né? Eu acho que se colocasse do meio do treino para antes, o desgaste ia ser muito Ia alto. desperdiçar e ia aprender muita coisa também, né, Molina? A pista estava muito aquém, Muito em termos de abrasiva. aderência ainda.
Exato, arrastando demais. O Leclerc se junta ali ao Sainz como segundo e terceiro colocados. Lembrando que esses dois pilotos, né, Sérgio, estão disputando aí entre si, desde que o Sainz entrou para a Ferrari em 2021, está empatado 1 a 1 em termos de posições de campeonato entre esses dois pilotos, e agora estão bastante próximos, né? O Sainz, que vem numa fase muito boa, um pouco à frente do Leclerc, mas o Leclerc, como a gente sabe, não vai querer deixar assim e vai tentar superar seu companheiro de equipe. Eu ia falar duas equipes que evoluíram muito na segunda metade da temporada, a Ferrari e a McLaren. Foram duas equipes que ascenderam na segunda metade da temporada, né, Molina? Exatamente. E a Ferrari é uma coisa curiosa, porque eles conseguiram evoluir esse carro já tendo decidido mudar completamente o conceito para o ano que vem. Esse conceito do carro, ele é muito bom de curvas de baixa, de tração, mas sofre um pouco em curvas de alta. E eles conseguiram tirar principalmente isso do carro. Tudo bem, Singapura casava perfeitamente com esse carro, exatamente por isso, tração. E o Sainz aproveitou isso até o último momento. Mas eu acho que a briga entre esses dois pilotos também empurrou os engenheiros a buscarem o máximo desse carro. Aquela imagem ali é para botar na tela do celular. Com certeza. Linda essa daí. Não é essa imagem, aquela que a gente viu anteriormente ali do sol se pondo. E essa mudança de conceito da Ferrari também, o Verstappen que quase rodou, foi para a área de escape, quando voltou para a pista, voltou atrapalhando o Magnussen e o Hülkenberg, esse aí, ó. Olha lá, o Verstappen voltou ali, ó. Voltou meio perigoso. Mas talvez o que tem influenciado a Ferrari a mudar o conceito também, né, Molina, é que quando tudo dá certo, eles continuam quase a 1 segundo da Red Bull. Então, realmente, talvez se a Red Bull não existisse, a Ferrari, assim como a Mercedes e outras equipes, iam manter esse conceito atual, porque entre eles estão muito competitivos. Mas quando eles veem o Verstappen chegando 20, 30, 40 segundos na frente após uma corrida, realmente você tem que pensar em mudar o conceito. Tem uma característica comum aos carros da Red Bull e da McLaren, que era incomum até o ano passado, que é a suspensão pull rod, que é o inverso do que a gente vê, aquela haste de acionamento do amortecedor na parte superior perto do monocoque. Quando eles invertem isso, o amortecedor fica lá embaixo, é mais difícil de regular, só que facilita muito o fluxo de ar para o assoalho. Além de tudo isso, é uma suspensão que evita muito a variação do carro em relação ao solo, à altura. E isso casou perfeitamente com esse regulamento. Muito provavelmente outras equipes vão explorar essa mesma solução. A Mercedes já declarou isso, né? Vai partir para fazer uma cópia da Red Bull, né? Poder tentar brigar de igual para igual. Além disso, né, Molina, esse tipo de suspensão por roda, ela é mais eficiente para a parte aerodinâmica do carro também, que o fluxo de ar funciona melhor. E além de tudo, com os amortecedores na parte de baixo, é muito mais difícil de acessar, mas você consegue abaixar ainda mais o centro de gravidade do carro. Então isso também é um outro ponto positivo. Exato. Mandar um abraço e um beijinho especiais para Cristina Ferraro e para o Salvatore. O Salvatore é o filho da Cristina, quando a gente está vendo aí o Antônio Giovinazzi. O Salvatore tem 12 anos, torcedor do Hamilton. E a Cristina Ferraro sempre ligadinha aqui nas nossas transmissões. Um abraço, um beijinho especiais para vocês. Giovinazzi, né, que conquistou com a equipe Ferrari, né, a vitória nas 24 horas de Le Mans desse ano. A Ferrari, que não vinha a Le Mans há muito tempo, né, na categoria principal, voltou já com vitória. Fim de tarde chegando no Qatar. E você falou, né, Sérgio, as equipes que tiveram uma grande evolução aí nos últimos meses. E uma equipe que deu uma bela de uma ré, mas está bem até o momento, é a Aston Martin, né? A Aston Martin começou ano muito bem com o Alonso, conquistando 5 pódios em 6 corridas. Ao longo das últimas etapas, foi caindo um pouco para trás. E nesse final de semana, até o momento, muito competitiva com o Alonso. Será que eles já abandonaram o carro desse ano e começaram a focar no ano que vem? Uma base boa, os engenheiros da Red Bull já se acharam lá dentro. Pode ser que eles tenham feito isso. E olha essa criança aí, Piastri, já fazendo melhores... Apavorando, hein? Esse é um geninho, né, Sérgio? É, seu monstrinho. Vem para ser primeiro, hein? Olha, 1:28.380, Oscar Piastri. Ele recebeu elogios rasgados do André Stella, né, o engenheiro lá da McLaren, nessa semana. Diz que ele aceitou com muita maturidade o fato do Norris receber as atualizações primeiro.
Ele entendeu que o Norris tem mais experiência e atuou muito como jogador de time. Ele é diferenciado. Esse cara é diferenciado não só pelo talento, mas pelas ideias. Pela postura, agora, né? Pela postura, a gente está tendo oportunidade, porque o piloto, quando chega na Fórmula 1, ele tem uma exposição muito maior. Não que a gente não soubesse, não ouvisse o que ele falava na Fórmula 3, na Fórmula 2, mas ele chega na posição da Fórmula 1 numa equipe que é uma das grandes equipes dentro dos 74 anos da história da Fórmula 1, e ele chegou com uma humildade, chegou num sapatinho incrível, o Oscar Piastri, né? E está mostrando um valor maravilhoso, um valor inigualável. Ele ter largado na frente do Norris no Japão, né? Em particular no Japão, primeiro porque é uma pista que ele nunca tinha andado, e segundo, que é um dos circuitos mais difíceis de você andar bem do calendário da Fórmula 1. Lembra uma história engraçada do Rubinho, que ele falou que na primeira vez que ele andou lá, foi a estreia do Ed Irvine na Fórmula 1 com o Rubinho na Jordan, só que o Ed Irvine andava na Fórmula 3000, né, que é a Fórmula 2 japonesa, ou seja, conhecia muito bem Suzuka. Aí o Rubinho falou assim, que na primeira sessão de treinos livres, ele saiu rápido, saiu andando forte, para mostrar quem manda na equipe. Aí ele pegou, parou no box, quando ele viu o tempo que ele estava, ele tinha feito o 6º tempo com a Jordan, que era um tempo muito bom. Aí ele falou que começou a olhar para baixo da tela, assim, para procurar onde estava o Irvine. Olhou, não achou. Quando ele olhou para cima, o Irvine estava em primeiro, enfiando 3 segundos nele. Para mostrar o que é Suzuka, né? Ups. Serginho. Piastri e Norris, depois Alonso, Leclerc e Sainz. Fala, Mari. Surpreendentemente, agora a Ferrari está com mais, vamos dizer assim, um carro mais equilibrado, com menos problemas de desgaste de pneus. Eles descobriram isso, começaram a descobrir em Zandvoort e confirmaram isso em Monza. Vem da parte elétrica do motor, a forma com que essa parte, você tem uma unidade de potência híbrida, né? A forma com que essa parte elétrica despeja a potência do motor. Olha aí, problema com vento. E aí vem daí essa capacidade deles de terem um carro mais, vamos dizer assim, equilibrado e organizado para poder não ter o desgaste que eles tinham antes dos pneus. Essa entrega de potência do motor elétrico, né, Mário? Que isso tem a ver com o consumo de pneus. É o seguinte, se ela for muito brusca, acaba girando os pneus traseiros destracionarem, né? E, consequentemente, eles superaquecem e, ao mesmo tempo, aumenta o consumo desses pneus. E a Ferrari tem tido esse problema já desde o ano passado, né? Que é ano passado, que para quem não acompanhou, a Ferrari inclusive conquistou muito mais pole positions do que a própria Red Bull. No começo das corridas era muito forte e depois gradativamente ia perdendo rendimento, talvez em função dessa explicação que a Mari trouxe pra gente. Estamos a 17 minutos do encerramento do TL1. Os pneus vermelhos não vieram, não só mandaram brancos e amarelos, né? E você deu risada agora do rádio do Carlos Sainz, né? Ele falou que estava ventando muito. O Giro falou assim, a gente vai dar um retorno para você. Será que eles vão colocar um tapume ali, Serginho, para proteger o Sainz do vento? Olha só, que é isso? Que imagem maravilhosa. Você tá louco? Tira esse outro crédito aí pra gente poder fazer uma foto. Isso também, essa imagem também explica a quantidade de areia no circuito, né, Serginho? Olha só o que tem em volta do autódromo. Deserto. Eu vou entregar a minha idade aqui. Eu comecei a ouvir o tema do Lawrence da Arábia aqui na minha cabeça, lembrando daquela cena dele com um camelo no deserto. Entregou mesmo. Filme maravilhoso. Como é o nome do filme mesmo? Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse foi antes do Corcel Negro, então? Muito antes. Esse circuito é realmente maravilhoso. Esses 60 milhões que foram gastos no paddock estão mostrando o porquê, né, do gasto, né, e mostrando toda a beleza e a grandiosidade desse paddock em Losail. Todo mundo parado no box. Vamos ver os que mais andaram aqui. Verstappen deu 20 voltas. Com 18 voltas o Hamilton, Russell 19, 18 também o Magnussen, 22 o Leo Lawson. Foi quem mais andou, o Leo Lawson, com 22 voltas. 15 deu o Piastri, que nesse momento ocupa a primeira posição com 28,30. Apenas 4 pilotos andaram na casa de 28. O Piastri, o Norris, o Alonso e o Leclerc, a partir do Sainz, que é o quinto, na casa de 29. E o Leclerc tem o melhor segundo setor agora. Fez o seu melhor primeiro setor e tem o melhor segundo. Tem uma boa volta Charles Leclerc. Então o motor dele aparentemente está bom.
E os 3 primeiros, Piastri, Norris e Alonso, conseguiram esse tempo com pneu duro. Vamos ver a passagem do Leclerc aí. Passou e agora é o primeiro a estar com pneu médio em primeiro, 1:28.104. Olha, Serginho, é o primeiro tempo, né? Mas se a gente ver o tempo que o Piastri e o Norris fizeram, a 2, 3 décimos do Leclerc, porém com composto duro, não sei se esse tempo da Ferrari foi muito bom. Normalmente, né, numa situação normal, a gente vê mais ou menos uma diferença de 6, 7 décimos entre os compostos. Mas, obviamente, nessa situação que é um pouco atípica, né, do circuito com bastante areia, o circuito novo, não sei se essa média vai se replicar ao longo desse final de semana. Lembrando que esse autódromo tem 1000 postes de luz com 3.600 lâmpadas. E como vai ser ao anoitecer do Qatar, por volta de 5 da tarde, a classificação, a sprint e a corrida serão à noite. Uma temperatura menos quente, eu não vou dizer mais fria, porque no Qatar não tem frio, né? Mais fresquinho. Mais fresquinha, menos quente. Estamos a menos de 15 minutos para o encerramento. Mais fresquinha também não vale. Não vale também, viu? Então é menos quente mesmo. Menos abafado. Ok. É. E o Sainz apanhando um bocado no primeiro setor, aí o setor laranja, né? Não conseguiu acertar a volta, continua ali na 5ª posição, tomando 7 décimos do companheiro de equipe. Desagradável. Olha como é generosa essa área de escape também, né, Molina? A gente tem circuitos como Singapura, né, que se você errar 1 milímetro, como aconteceu com o Russell, acaba penalizando o piloto. E um circuito desse, né, com muita área de escape, que privilegia muito a segurança, principalmente pelo fato de ter corridas de moto aí também, né? Exato. Se você queria, Serginho, o Alexander Albon entrou com pneu macio. Vamos ver o que ele faz. Alguém tinha que botar os pneus macios para trabalhar. E nesse momento o Sargent, né, que é um piloto aí que tem todo esse boato, se ele continua ou não continua, muito próximo do Albon até o momento. Ainda hoje aqui no Band Esportes, a Liga Saudita, o Al Ittihad e Al Ahly, a partir de 14 horas e 45 minutos. Depois teremos a Libertadores feminina com o Nacional do Uruguai e Internacional do Brasil, às 16 horas. E às 19h20, sequência da Libertadores feminina com Corinthians e Colo-Colo do Chile. Você vai acompanhar esses eventos e muitos outros aqui no Band Esportes durante todo o final de semana. Sérgio, e o James Wallace, que acabou de aparecer aí, né, que é o chefe da Williams, ele publicou um vídeo meio que meia-culpa em relação ao Sargent, dizendo que grande parte disso que está acontecendo é culpa da própria Williams, que pegou um piloto cru da Fórmula 2, ele usou esse termo, sem grandes testes como o Piastri fez antes de estrear, colocou no carro de Fórmula 1 com apenas os testes pré-temporada e o piloto sentiu essa pressão. Meio que dizendo que eles são fiéis ao Sargent, que ele tem metas a cumprir, mas que ele ainda tem algum crédito na equipe, o que é meio difícil. Ele já tinha declarado que ele queria manter o Logan Sargent, que ele achava que, do ponto de vista de queimar um piloto, não seria uma atitude correta do ponto de vista diretivo, né, de uma equipe de Fórmula 1. Mas como a gente sabe que a Fórmula 1 também precisa de entrega, né, fica essa dúvida ainda, porque ele não tem o contrato dele renovado, anunciado ainda para a próxima temporada como companheiro do Alexander Albon, que esse sim já tem o contrato dele anunciado para a próxima temporada também. Vamos aguardar o que vai acontecer. E ainda sobre o Piastri, a gente estava falando aqui bastante sobre esse jovem piloto australiano. O Piastri, a gente tem que lembrar que teve aquela disputa, né, da Alpine com a McLaren. Ele estava assinado com a Alpine. E talvez agora a gente consiga entender por que a McLaren queria tanto o Piastri, né? Serginho, e a Alpine também, né? Que também. Vamos só analisar rapidinho aqui o gráfico da curva 6 entre Leclerc e Carlos Sainz. A gente vê que o Leclerc ali, ele freia mais tarde, né? E mesmo assim consegue sair com uma velocidade muito parecida na parte da aceleração que o Carlos Sainz, e só nessa curva ele é 6 centésimos mais rápido do que o seu companheiro de equipe. E essa informação, né, que você trouxe do Piastri, né, isso demonstra o quanto o Piastri é maduro, porque diferentemente do momento atual, no começo do ano, a McLaren estava no lodo, né? A McLaren estava em nenhum lugar e a Alpine estava ali onde está mais ou menos já há algum tempo. Ou seja, por um momento pareceu que o Piastri tinha tomado a decisão errada de sair da Alpine para ir para a McLaren. E mesmo assim ele manteve a compostura, como você falou, né, Sejana? Público feminino sempre presente nos autódromos, cada vez mais, que é muito legal a gente ver mulheres, crianças, ou seja, automobilismo deixando a cada ano, a cada dia, ser um esporte mais masculino, né? Então realmente é muito legal, mas realmente demonstra o quanto esse piloto é maduro, isso que ele tem apenas 20 anos de idade e não correu no passado. O Albon parece ter uma escapadinha da pista ali. Ele já tinha dado uma escapada, acho que talvez tenha dado outra e até agora não conseguiu aproveitar
esse composto de pneu macio, e a hora que ele aproveitar, o pneu já não vai estar mais em boas condições também, porque esse pneu macio, normalmente ele é bom para uma volta só. Ele deu uma escapada na mesma curva, Serginho, então por isso que ele se irritou com ele mesmo ali, ó, vamos ver o rádio dele. It's like I turn and it's like the rear is just not connected to the car at all. It's like I've got zero accommodation. Está dizendo, olha, eu entrei ali na curva 1 e a traseira não tem nenhum suporte da parte traseira do carro ali e errei de novo em função disso. É a segunda volta que o Albon erra na mesma curva. E olha, o Albon está ali a 4 segundos do primeiro, né? Lembrando que o Albon levou a Williams ao Q3 algumas provas ao longo dessa temporada. Isso deve estar correspondendo à declaração do próprio Albon antes do final de semana começar ontem, dizendo que esse final de semana deveria ser difícil para a Williams em função das características principalmente climáticas desse circuito. O que eu estou vendo aqui é que faltam 9 minutos para acabar o treino, quase ninguém foi de pneu macio. E a próxima sessão é classificação. É por isso que eu fiquei... Será que entregaram os macios? Pois Viu é. que entregaram, porque o Albon colocou. Pelo menos na Williams entregaram os macios. E a areia vai voltar para a pista para a próxima sessão. Vai ser uma sessão assim bem curiosa. E eu não queria estar na pele dos engenheiros, não, mentira, queria sim. Mas vai ser um trabalho tremendo deles. Olha só, queria falar rapidamente sobre a situação da Andretti, porque essa semana a FIA aceitou, digamos assim, a presença da Andretti, mas como isso não depende só da FIA, depende de uma reunião e uma decisão que tem que ser unânime em relação às equipes que estão na Fórmula 1, as 10 equipes, o aceite, digamos assim, para que a Andretti possa fazer parte, a Andretti Cadillac possa fazer parte na próxima temporada, ou aliás, na temporada a partir de 2025, essa situação ela vai se diluindo no momento que a gente vai ouvindo declarações dos chefes de equipe, que eles não estão nem um pouco satisfeitos em dividir o bolo. Já são 10 fatias, eles não querem dar uma 11ª fatia, porque quando você tem um bolo com 10 fatias, se você chamar mais alguém pro aniversário, a tua fatia vai ficar menor. Então isso é uma situação que o próprio Lawrence Stroll já declarou que não aceita, outros ainda não falaram de forma direta, mas pelas entrelinhas também estão dizendo que não vão aceitar a Andretti. E a gente fica num impasse, né? Então vamos ficar com 10 equipes na Fórmula 1. E em contrapartida, o Lewis Hamilton declarou que sim. E, aliás, ele declarou primeiro que... Ele disse primeiro que a declaração que ele ia dar ia chocar, ia deixar muita gente brava. Ele disse que sim, que ele queria uma equipe, mais uma equipe no grid que acha necessária. Queria ouvir a opinião de vocês dois. Olha, o Hamilton foi o único piloto que eu ouvi que deu uma declaração a favor de ter mais uma equipe, enquanto outros pilotos como Alonso, Albon, Leclerc, Carlos Sainz preferiram se esquivar da pergunta quando questionado em relação a isso. E foi uma esquiva, Serginho. A impressão que eu tive, muito orientados para falar que não são muito a favor ou não falar nada. Então, realmente, aparentemente, né, a parte mais fácil, como você já trouxe essa informação, que é a ter a aprovação da FIA, apesar de ser uma coisa muito criteriosa e difícil, já foi concedida a Andretti, mas a parte mais difícil, que é o consentimento das equipes, não sei se vai vir, não. Muito bem, o Huckenberg está melhorando o tempo dele aí, ó. O Molina já vai também falar sobre essa polêmica. Andretti, vem ou não vem para a Fórmula 1? Já o Molina vai opinar. Menos de 7 minutos para o encerramento. Huckenberg pulou para segundo agora, hein? 1:28.1. Serginho.
Tudo bem? Grande abraço para você, um beijo para você, Renata, pro Denilson, pros amigos ligados no Jogo Aberto. Ontem eu vi alguém saindo de ambulância, hein? Eu filmei tudo. Hoje acho que vai ter outra ambulância aí no estúdio. Estamos a um pouquinho mais de 5 minutos do encerramento desse treino único, Renata, porque é um final de semana com corrida sprint e o Max Verstappen amanhã pode conquistar o seu 3º título mundial. E aí vai se juntar numa galeria de grandes tricampeões como Jack Brabham, como o Nelson Piquet, como Ayrton Senna, como Jack Stewart. Ele pode entrar numa galeria especial de tricampeões mundiais. Amanhã a Band vai transmitir e a gente vai acompanhar a partir de 9h50 a classificação da sprint. Depois às 2 da tarde a corrida curta, a corrida sprint no Catar. E no domingo a partir de 1h30 da tarde a Band transmite a corrida principal, a 17ª etapa do Campeonato Mundial. Portanto, Max Verstappen, ele está a apenas 3 pontinhos do título mundial. Olha a ambulância aí, Renata. Um beijo pra você, bom final de semana. E aí, Renata, tá ligada? Molina, estava falando exatamente sobre a participação da Andretti. A FIA já disse, ok, Andretti, pode vir para a Fórmula 1. Mas os chefes de equipe estão assim, no. Do ponto de vista técnico, a análise da FIA, que analisou 4 propostas, tá, foi atrás daquela equipe que tem estrutura, já construiu sede e que tem como agregar valor técnico à Fórmula 1. Do ponto de vista de negócio, eu entendo a postura dos chefes de equipe, mas eu também entendo que isso vai se resumir a uma boa negociação. A taxa de entrada da Andretti é dividida entre todas as equipes de maneira igual, o que pode ganhar apoio nas equipes menores. E, é claro, mais para frente, se a coisa engrossar, a Andretti, junto com o grupo General Motors da Cadillac, tem bala para segurar essa bronca. Eu gostaria muito de uma 11ª equipe e realmente uma equipe americana, porque a Haas quase não se identifica como equipe norte-americana. E para um campeonato que vai ter 3 etapas nos Estados Unidos, esse aporte do público com a equipe Andretti e um nome tradicional seria fantástico. Muito bem, no momento que o Verstappen passa e faz um 27.4, pneus soft, pneus macios. Finalmente surgindo aí o pneu macio. E o Verstappen, portanto, conquista aí a 1ª posição nesse finalzinho de treino. Sequência de 3 curvas para a direita ali. O Hamilton acabou na última, escapando ali e também quase batendo na placa de marcação de frenagem. A Mercedes está aproveitando esse asfalto novo, quase sem ondulações, para andar com o carro bem baixo, né? E parece que aquela instabilidade aerodinâmica deles não deu o ar da graça. Pelo menos os carros estão muito firmes. O desempenho em cronômetro não veio, mas o carro parece que está bem mais estável do que a gente via em outras etapas. Os 2 últimos colocados são os carros da AlphaTauri, com o Tsunoda e o Lawson. O Magnussen descolou da última posição, foi para 18º. O Stroll agora vai para a 10ª posição. E os pilotos da Mercedes, né, voltaram para o box agora com 2 minutos para o final da sessão. Se eles saírem agora, talvez eles consigam fazer uma volta com o pneu macio, que também não colocaram nos carros da Mercedes até agora. Vai virar quali essa pista, hein? Na Aston Martin a gente vê a diferença, né? O Alonso virou um 27.9 contra o tempo do Stroll, que é o 10º, um 28.6. Alonso é o 2º colocado, praticamente meio segundo atrás do tempo do Verstappen. Já vamos campear no último minuto. O Charles Leclerc tá, toda hora ele sai nesse mesmo ponto no circuito. Sargent agora com uma boa volta, hein? 28.5, superando o Albon. É o 8º colocado, o Logan Sargent. Tirou o pé o Leclerc? Vai abrir outra volta? Deu erradinha também? Deu aquela escapulida da pista, né? Pá.
Traseira de novo, hein? E essa zebra é alta, né? Deu pra ouvir na hora que bateu. Bateu no fundo do carro, né? Ela é alta, mas pelo menos é lisa, né, Serginho? Então não é aquela zebra que tem aqueles degraus que acaba tendo impacto ali no assoalho do carro, que normalmente causa estragos. Olha o Tsunoda aí agora com composto macio. Vê se ele descola ele da penúltima colocação. Últimos 10 segundos. Okay, Max, can you push from pit out all the way through to turn 4, please? Why? Just push, please. As best you can. O engenheiro do Verstappen está pedindo para ele acelerar o máximo possível até a curva 4. A gente viu o Verstappen lento aí para não atrapalhar ninguém. Acabou o tempo. E o Tsunoda, como eu disse, deu um pulo. Saiu do 19º para a 4ª posição. E o Lawson deu um pulo pequeno, né, Serginho? Saiu da última para penúltima posição. Antepenúltima, desculpa. A 1 segundo e 2 do Tsunoda, mais ou menos. Deve ter pego um pouco de tráfego. Tá todo mundo na pista tentando aí aproveitar os últimos segundos. Sainz, a bola pula para segundo, 27,7. Já temos o cronômetro zerado, bandeira quadriculada sendo agitada. O Stroll vinha na sua melhor volta, mas parece que tirou o pé. Esquisito esse treino, né? Algumas equipes não colocaram pneu macio para na volta rápida, como o caso da Mercedes, por exemplo. A McLaren só andou de duro. Rapaz, que risco, hein? Olha, Verstappen, Pérez, Tsunoda, Hülkenberg e Lawson. A McLaren até colocou o composto médio, mas fez sua melhor volta com o composto duro. Pois é. Porém, é um tempo muito bom para ser um composto duro, né? O Piastri é 9 décimos, o mais rápido, é um tempo bom. Olha, o Russell agora deu um pulo para a 8ª colocação. O Alonso também não usou, o Alonso é o 4º colocado, só usou pneus duros, não usou nem médio o Alonso, só usou duro. Galera, desculpa, ele, com o médio que ele conseguiu essa melhor volta, mas ele só tinha usado previamente pneus duros. Olha ele aí, ó. Foi exatamente com esse jogo de pneu que ele conseguiu essa 4ª posição, 27,9. Aí saiu de frente bem, hein? Tentou carregar e o carro empurrou um bocado da frente. Lembrando, né, Morena, que com esse vento tão forte ali, cruzando o circuito, então isso faz com que os carros, em algumas curvas podem sair de frente, outras de traseira, né? Que algumas curvas os carros recebem o vento pela parte da frente do carro, outras pelas partes de trás. E deve ser agradável, né? Você no meio da volta descobrir que o vento mudou de lado e perdeu a aderência naquela curva que você achou que conseguia fazer. Deve ser bom, não? Que na verdade é nesse momento que ele percebe que mudou a direção do vento, quando ele está fora da pista. Na história da Fórmula 1, olha a comparação. O Verstappen venceu 81% das provas na temporada 2023. O Alberto Ascari em 52 venceu 75%. 72% venceu o Schumacher em 2004. O Jim Clark 70% em 63 e o Vettel 68% em 2013. Muito interessante esse gráfico, né, de vitórias numa temporada. Verstappen batendo todos os recordes possíveis e caminhando aí para ser um dos... Bom, ele já é, né? Tá caminhando para, digamos assim, somar ainda mais títulos e recordes à sua carreira. Está encerrado, portanto, o treino livre único e eles vão ter uma única oportunidade também no fim de semana de testar aí a largada. É o que está fazendo agora o Carlos Sainz e é o que vão fazer os pilotos nesse momento. E esse é o circuito, talvez, da temporada que vai fazer mais diferença se você larga do lado limpo ou do lado sujo do circuito. Porque, como a gente viu, né, na parte do traçado a pista evoluiu bastante, mas na parte fora do traçado ela está ainda mais suja do que estava antes do começo da sessão, porque a parte da areia ali que os carros vão passando no traçado vão empurrando justamente para fora do traçado. Olha que lindo o céu, Serginho. Maravilhoso, maravilhoso. Quer dizer que saindo daí todo mundo para a banheira com gelo. É isso. Rapaz, dá uma aliviada. Isso é para dissipar o ácido lático. Exatamente. Muito bem. Mas não é legal, não. Não agradável não é. Desconfortabilíssimo.
Alguns carros não foram para o grid ali para tentarem fazer as largadas, o ensaio das largadas. Agora a gente está vendo aí o Russell e vamos já com a tabela final de tempos dos pilotos. Verstappen o primeiro, 1:27.428, o mais rápido, portanto, Verstappen, Sainz e Leclerc. Os três mais rápidos. O anoitecer desse momento em Lusail nos dá toda essa beleza, essa magnitude dessa imagem linda aí do helicóptero. Verstappen, Sainz e Leclerc. Depois Alonso foi o quarto colocado, virou 1:27.9. Sérgio Pérez foi o quinto, com 1:28.0. Depois Yuki Tsunoda, o sexto colocado. Hülkenberg, num bom treino, foi o sétimo colocado. Russell, o oitavo. Piastri, o nono. E Lando Norris fecha a tabela dos 10 primeiros colocados. No mudar da página, a gente vai ver Logan Sargent num excelente 11º lugar. Depois Alexander Albon, Lewis Hamilton apenas em 13º. Stroll, Ocon, Gasly, Bottas em 17º. Joe Lawson e Magnussen foi o último, a 2 segundos do menor tempo de Max Verstappen, 1:27.428. Daqui a pouquinho tem classificação para a corrida. Às 13h50 estaremos aqui, 1:50 da tarde. E você pode se preparar que teremos a classificação ao vivo aqui no Band Esporte. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana. Que tenham todos um ótimo almoço. A gente vai almoçar também. Hoje não tem pau na chapa. Hoje vai ter feijoada é muito pesado. Vamos pro PF. Vamos pro PF daqui a pouquinho. A gente volta então. Um grande abraço a todos e sigam na programação do Band Esportes. E aí, tá ligado? O Band Esportes há 20 anos. O esporte está em casa.